Eu sou Heral Crespo, sou MC grafiteiro, tenho 39 anos de idade, sou carioca, sou grafiteiro, MC, como eu já disse, produtor cultural, arte educador. Eu gosto de fazer de tudo um pouco dentro dessa história de arte urbana e de cultura urbana. Aqui no Rio de Janeiro eu já tenho pelo menos 20 anos de trajetória, né, com pintura, com produção, com envolvimento em projetos culturais. Eu comecei no grafite muito por uma vontade de estar me expressando para muitas pessoas na rua, sabe? Tipo, eu sentia um chamado, assim, uma necessidade de estar colocando para fora minhas ideias, o que eu sentia. Eu sempre admirei, né, desde criança, desde muito novo, os pichadores e aquelas frases enigmáticas que a galera colocava nas fachadas dos prédios, nos muros das casas. Isso para mim sempre despertou muito minha atenção. Então, na minha infância, parte da minha família morava na Zona Norte, parte na Zona Sul, parte na Zona Oeste, então eu vivia esse trânsito, né, muito grande e muitas vezes sozinho. E eu tava sempre de olho pela janela dos ônibus, tal, vendo ali, porra, sabe, quem é que tava na rua, quais coisas novas que estavam aparecendo. E senti, assim, por volta de uns 14, 15 anos, uma necessidade de fazer parte disso, né, de poder também ter o meu nome ali em evidência, em destaque, de poder colocar as minhas ideias para fora. Eu comecei a criar gosto por colocar o meu nome, um personagenzinho do lado, sempre nas paredes das salas de aula, nas diferentes, cada sala tinha uma interferência minha. E aí, num determinado momento, eu fui pego, né, começou a dar ruim. E uma pessoa que é muito importante na minha vida, que é a Eneida, ela era animadora cultural da escola e ela não evitou a punição, eu tive que apagar tudo, mas ela me direcionou para uma oficina de grafite. Ela pediu ao colégio para me encaminhar para uma oficina de grafite, como parte também da minha punição, mas que foi uma coisa que mudou a minha vida, porque eu que não acreditava, que eu não imaginava que eu poderia desenhar, que seria capaz de aprender a desenhar, eu comecei a ter esse estímulo, comecei a ter algumas lições, comecei a conhecer mais uma galera que gostava da mesma coisa que eu, e isso me motivou muito a aprender, a dar continuidade, né? Então isso foi 98, 99, foi realmente uma virada de página, assim, na minha trajetória. Olha, quando eu comecei, assim, foi uma época, né, final dos anos 90, em que ainda existia um espírito de rebeldia contra o capitalismo, né? Tipo, uma coisa mais forte, assim. Então, eu era um moleque que gostava de ler, que gostava de me informar, e eu tinha um pensamento muito socialista e comunista. Eu queria ir contra o sistema mesmo, assim. Era aquela coisa do hip hop mesmo, de ser todo mundo um só, da gente conseguir ir contra o sistema e derrubar o capitalismo e tal, não sei o quê. Então, eu continuo convicto com as minhas convicções socialistas, com as minhas convicções comunistas, só que o mundo é outro, né? Então a gente vê que os revolucionários, eles se tornaram empreendedores. E, enfim, a gente não pode ir contra, né, o rolo compressor que está movendo o mundo, mas a gente pode interferir nele. Isso foi o que marcou a minha trajetória. Eu via violência, né? Eu vim da Zona Norte, eu via o ócio, né, da galera mais jovem ali. Eu cresci numa esquina, sabe? Tipo, fazendo nada. Enfim, conversando sobre qual era a arma que a gente tinha escutado no tiroteio da noite anterior, quem é que fez gol na partida, o que vai acontecer com, enfim, coisas, sabe, que não são papos construtivos. Então,
Isso não me agradava, não me agradava o racismo, não me agradava a desigualdade social e eu via que, poxa, de alguma maneira eu queria ter voz e queria influenciar, né, ou pelo menos passar mensagens e abrir os olhos das pessoas. A arte, ela provoca uma mudança ainda mais profunda na sociedade, né, e nas pessoas em si. O grafite, quando eu comecei, ele era muito ligado a projetos socioeducativos, projetos socioculturais, para ressocializar jovens marginalizados, uma atividade ocupacional, uma coisa que pudesse ser um resgate, né? Então, no início da nossa trajetória, pelo menos da minha geração, essas eram as oportunidades que surgiam. E aos poucos eu fui entendendo também o poder político que a arte possui, né? Isso, na verdade, mais recentemente. Mas eu acho que, aliados, esses trabalhos eles são potentes na sociedade, né? Porque a arte ela é uma formadora de cultura, né? Ela ajuda a formar a cultura. Então, como artista, eu me sinto muito na obrigação de ser uma contraforça para poder também estar até mesmo elucidando esse processo para as pessoas, para elas entenderem como a arte nos influencia e como ela, na verdade, também nos manipula, e para que a gente entenda que, através da arte, a gente consegue influenciar a sociedade e fazer o caminho inverso, de conseguir criar uma realidade mais de acordo com o que a gente realmente deseja. Quando eu comecei, eu estava junto de uma galera, a gente tinha um grupo chamado Nação. O Nação, ele era um grupo da Zona Norte, do subúrbio, composto só pela galera bem essência mesmo da história, sabe? Que veio da rua e que veio se construindo a partir dessa experiência, dessa vivência. E no momento que a gente começou ali, 2001, 2002, né, 2003, foi o momento também que o Lula foi eleito, que aquilo representava um sopro, né, de um vento bom, um futuro promissor, né? Então, o Nação, ele, por representar pelo nome do grupo e pelo símbolo do grupo, que era uma alusão à bandeira do Brasil, por representar esse frescor, né, com uma coisa nova também, que era o grafite, que estava ali acessível para todo mundo. Então, a gente acabou, no nosso meio do hip hop, tipo, nas pessoas que reconheciam o trabalho, acabou se tornando um símbolo disso, né? Então isso me fez acreditar com muita força no potencial desse trabalho. A partir de 2010 o grupo deu uma dispersada, mas eu já estava com uma trajetória acontecendo, né? Então isso nesse momento me balançou um pouco, porque eu só me via como parte de um coletivo, eu não me via muito como um ator, um agente da mudança, sabe, por si só. Não me via como um artista solo. Poxa, teve um momento aí na minha trajetória, em 2017, 2018, assim, que eu senti um baque muito grande, né, que foi justamente quando trocou o governo, quando aconteceu o golpe. As pessoas que vieram, elas não estavam valorizando a cultura, então todos os projetos, todas as coisas que estavam acontecendo na cena cultural da cidade, do país, tiveram um sobressalto, uma caída, e eu fiquei um pouco desnorteado novamente. Logo depois veio a pandemia, e a pandemia ela me fez me voltar para um lado que eu estava querendo renegar, mas que fazia muito parte da minha essência, que é fazer uma arte mais voltada para a questão política. E aí eu comecei a me ver na necessidade não de fomentar a cena do grafite, mas de conseguir fazer com que o grafite fosse uma ferramenta de
mobilização das pessoas e fomento da cidadania, de conseguir fazer com que a arte ela puxasse as pessoas para querer participar da cidade, para querer de alguma forma moldar a cidade da maneira que elas gostariam, que elas acreditavam, que é o que eu como artista também faço, e para que elas se sentissem mais donas da cidade também. Eu acho que a minha contribuição principal, né, para a aceitação do grafite como arte, para essa questão específica, é o meu trabalho socioeducativo. Porque eu acho que muita gente me reconhece a partir desse tipo de trabalho que eu faço. Eu pinto muito na rua, mas esse trabalho ele acaba sendo um trabalho que não é desenvolvido por muitas pessoas. Então eu sou uma referência nesse tipo de trabalho e eu acho que por ser uma referência, né, isso acaba enfim, alcançando mais gente, né, esse aspecto do meu trabalho e dentre as contribuições que eu pude apresentar, eu acho que essas são as mais relevantes. E o que você conseguiu vencer através do grafite? Pô, eu acho que o grafite, assim, ele salvou minha vida, sabe? Tipo, porque eu não tinha perspectiva, assim, eu fui um cara, uma criança, um jovem que sofreu muito bullying. Então, porra, eu tinha uma autoestima muito afetada, tipo, minha história familiar também difícil. Então, pô, eu me senti uma bombinha relógio, assim, quando eu era novo e, putz, não sabia o que podia ter acontecido. Mas todas aquelas minhas aflições, toda a minha angústia, enfim, o meu mundo ali, o que se passava, quando eu descobri a arte, eu descobri uma válvula de escape, sabe? Uma coisa que eu pudesse concentrar minhas energias e colocar para fora daquela maneira. Então o grafite ele começa daí, assim, ele salvou minha vida no sentido psicológico e ele também me deu um propósito, né? Ele me ajudou a me encontrar como pessoa no mundo, sabe? Tipo, ampliou muito a minha visão, a minha leitura de mundo. Puxa, comecei a acreditar mais em mim e acreditar mais que era possível interferir e mudar as coisas do modo como elas são. Uma coisa que me guia muito como artista atualmente, assim, que foi uma frase que eu escutei da minha amiga Taíba Melina, eu sempre gosto de citar as fontes, o que ela me disse a missão do artista é tornar a revolução irresistível. Então essa é a minha convicção do fundo do meu coração e eu tô indo nesse caminho aí. Aos pouquinhos, né, a gente vai... A gente chega lá. Não tenho mais. Infelizmente o Crespo caiu. Porra, eu queria. O destino é irônico, né? Ele brinca com a gente.